O que estou lendo aqui no livro de Daniel, a palavra de Deus me mostra essa passagem de homens que eram honrados dentro dessa Babilônia. Homens que eram honrados ali dentro e que eles podiam dizer: escute uma coisa, já que eles não são tão maus assim com a gente, eu não vou fazer nada contra para os contrariar, para que eles fiquem chateados. Poxa, eles estão pedindo para a gente se prostrar diante da imagem. O meu coração está em Deus. Eu vou me curvar aqui só para ninguém falar nada, só para ninguém fazer nada, só para não ter problema. Eu vou ficar calado. Eu vou fazer o seguinte: ó, meu coração, Deus sabe do meu coração, Deus sabe da minha vida, Deus sabe da minha posição. Eu não vou me prostrar. Eu vou me prostrar, sim, visivelmente para todos, mas o meu coração está em Deus. Deus sabe disso. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam usar artifícios e palavras para poder consolidar o seu erro. E quantas vezes nós fizemos isso? Ou fazemos isso constantemente? Ah, sabe o que é, Senhor? Eu não orei, mas meu coração está em Deus. Sabe o que é, Deus? Eu não vou para a igreja, mas eu amo Deus. Sabe o que é, Senhor? Eu sirvo a Deus, eu confio no Senhor, mas eu não tenho muito tempo para as tuas coisas. Quer dizer, a gente começa a nos justificar para dizer para Deus que nós estamos fazendo aquilo, mas na verdade nós não pensamos muito bem assim, porque nós sabemos a real essência. Não, Deus não tem compromisso com quem não é fiel e com quem não se expõe diante dele. A Bíblia diz que aquele que se envergonhar diante dos homens, Deus diz: eu me envergonharei diante do Pai. Aquele que não confessar diante de pessoas, Deus vai se envergonhar de nós. Então nós não podemos ficar andando como qualquer pessoa, dizendo: ó Senhor, só conhece lá no meu coração o que eu penso, as minhas ações são essas, mas na verdade, olha Deus, eu escuto essas músicas aqui mundanas, mas meu coração não está nisso, meu coração está em Deus. Mas preste atenção, no dia que você está angustiado, deprimido, triste, aí você fala: não, Deus, eu preciso falar contigo, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Por que você quer esperar o problema acontecer para buscar mais a Deus? Chegou a hora de aí você entender que servir a Deus não é um dia, uma visita, é um estilo de vida diante da sua presença. Nós precisamos entender isso e saber que não é fácil servir a Deus. Quando algumas pessoas vão falar para mim: pastor, escute uma coisa, qual que é, como que é que você faz, qual que é, o senhor curte o que, o senhor faz o que? Não vai me dizer que o senhor não faz isso. Eu vou dizer uma coisa: elas ficam perguntando, achando que a gente ou finge ser um cristão, ou faz um tipo de personagem. Não, queridos, nós precisamos entender que viver com Deus não é você ir lá e conhecer o Senhor fazendo uma visita. Ó Deus, tudo bem, Senhor, cheguei, Senhor, estou aqui, viu? Ó, filho, seja bem-vindo, vem tomar um cafezinho aqui, sente-se à vontade. Há quanto tempo você não vem aqui? Faz algum tempo, Senhor. Não, Deus manda dizer para mim e para você, para que eu e você faça da presença de Deus o lugar da nossa habitação, diz o Senhor. Eu preciso habitar na presença de Deus. Eu preciso habitar num lugar seguro. A sombra do onipotente Deus, eu preciso instalar, habitando debaixo da sombra do onipotente Deus. Por quê? Habitar não é ir lá visitar. Habitar significa moradia, lugar constante aonde eu vivo na presença de um Deus que tudo pode. Aí eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego já com nomes babilônicos, vivenciando e não aceitando esses apelidos dados a eles, com sua postura, com o seu posicionamento, não em palavras, mas com a sua própria vida. Estava ali simplesmente todos os governos, juízes, autoridades, princípios, poderes em tudo que é lugar. E nós estamos vivenciando exatamente isso nesses dias de forma evidente. Governantes, líderes, justiça. Juiz de lá, juiz de cá, pessoa daqui, da colar. Porque não sei o que. Aí vão cancelar se você não apoiar. Vão arrancar você, vão deixar de seguir na rede social. Vão ficar com raiva de você. Por quê? Porque está todo mundo se prostrando, está todo mundo se curvando, está todo mundo se dobrando. Eu digo: você não é todo mundo, você é filho do Altíssimo. Quando eu e você entendemos isso, nós tomamos a posição diante do Senhor, para entender que não é porque nós servimos a Deus que não vamos enfrentar provações.
Não é porque servimos a Deus que não vamos enfrentar provas. Algumas pessoas estão me questionando: mas Deus, eu não falto um culto. Senhor, eu leio a tua palavra. Senhor, eu oro. Senhor, eu jejuo. Senhor, eu sou ofertante, eu sou dizimista. Sei lá, eu sou alguma coisa na tua casa. Eu sou cooperador, eu sou obreiro. Eu faço alguma coisa. Por que eu estou passando essa prova? Sadraque, Mesaque e Abidnego podia dizer: Deus, eu sou fiel ao Senhor. Por que é que está acontecendo isso comigo? Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Aí quando então Sadraque e Mesaque combinam e dizem: nós não vamos se prostrar, tá? Nós vamos ficar aqui firmes, porque nós só se curvamos diante do Senhor. Tá bom, Sadraque, tá bom, Mesaque, tá bom, Abidnego, vamos ficar aqui tranquilo. Eles se tratando talvez pelos seus próprios nomes, não pela sua distorção babilônica, mas o foco aqui não é esse. O foco aqui é o posicionamento deles, e eles estão ali firmados, e de repente todo mundo se prostra, de repente todo mundo se curva, de repente todo mundo está ouvindo aquilo, e eles continuam firmes, posicionados, dedicados, obedientes, sensíveis, e sabendo: escute, agora se prepara, porque se a gente não se prostrar, a guerra vai começar. Se prepara, porque se a gente não fizer isso, a luta vai ser maior ainda. Imagine, irmãos, você diante de Deus, você fala: Senhor, ninguém vai para a igreja, eu vou, eu estou aqui, estou aqui, Senhor, obrigado. Aí você vem para a igreja, de repente toca o telefone, chega a mensagem, acontece uma notícia, você fala: mas meu Deus, Senhor, justo hoje que eu estou buscando o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego podiam usar de justificativa e dizer: Deus, o que está acontecendo? Nós não se prostramos. Amém, Sadraque? Amém, Mesaque? Tranquilo? Beleza, está tudo certo? Tranquilo. Pode ficar tranquilo que os anjos vão nos servir agora. Por quê? Porque fomos fiéis a Deus. Fomos fiéis ao Senhor, e agora os anjos vão nos servir. Nós não temos assim. Seja sincero, irmão, seja sincero. Seja sincera. Vaso sem cera, sem maquiagem. Quando a gente faz alguma coisa para Deus, meio que a gente acha que a gente tem um direito de alguma coisa. Seja sincero. É assim ou não é, irmãos? Quem concorda comigo assim? Lá dentro a gente fala: Senhor, eu orei, eu pedi, né? Eu estou no crédito. Se Deus mostrasse todos os débitos que nós fizemos com Ele, né? Você não é abençoado pelo que você faz, no sentido de compra, de conquista, porque nós temos direito. Nós somos abençoados pela graça e misericórdia de Deus. Mas aí nós temos essa sensação de que, olha, Deus agora pode servir os anjos. Fomos fiéis ao Senhor. Mas preste atenção. Lembra quando Jesus, lá em Mateus capítulo 4, foi tentado pelo próprio Satanás? E que o diabo veio querer oferecer para ele, veio falar para ele um monte de coisa para ele: olha, Jesus, faz o seguinte, tu está com fome? Então tu faz o seguinte, faz essas pedras se tornarem pães, tu tem poder para isso. Aí Jesus repreende e diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Imagina Jesus na minha, na sua condição: pronto, já repreendi o diabo, já venci na palavra. O diabo foi embora? Foi embora, irmãos? O diabo foi embora? Não. Ele insistiu. O problema continua, a guerra continua. Aí o diabo vai oferecer para Jesus agora outra proposta. Escute para o diabo: Santo Jesus, se você se jogar lá para baixo, está vendo aquele pináculo, aquele buraco, aquele abismo ali? Está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te livrar e guardar. Aí Jesus diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Jesus vai dizer: peraí, já fiz 2 vezes, agora acabou. Não, o diabo insiste. E dizendo: se você é prostrado me adorares, darei tudo isso aqui para você, os reinos, poderes. Aí Jesus diz: está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E aí Satanás sai da presença dele. Pastor, o que é que Deus está falando através dessa mensagem? Eu quero entender melhor. Deus está dizendo: se o próprio Jesus é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, e a guerra, porque eu e você pensamos que fizemos alguma coisa, acabou a batalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram. E agora? Agora chega a notícia: olha, tem homens aí que não se curvaram, viu? Então me chame eles aqui. Quem não? É aquele povo aí que você colocou, que vocês têm honrado lá no reino. Ah, quem que é? É aquele povo lá, aqueles 3 ali, ó. Então chama eles agora com ira no coração. Chama eles e diga que eu vou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Eu vou piorar o problema deles, eles vão ver. Escute uma coisa, vem cá vocês 3, é vocês que não se prostraram? Um olhou para o outro e disse: somos nós mesmos. Ele disse: mas peraí, nenhum anjo veio nos servir, nenhum milagre aconteceu até agora.
Será que Deus está conosco? O rei disse: escute uma coisa, nós vamos dar mais uma chance, mas se vocês não se prostrar, imediatamente será lançado na fornalha. E eles não se prostraram. E aí o rei fica indignado. E ele diz: escute, mas quem é o seu Deus para livrar? Ele diz: escute, o meu Deus é poderoso para livrar, mas mesmo se não livrar, eu não me curvo ao seu Deus. A resposta desses homens disse o seguinte: independente do resultado, eu não me curvo. Independente das circunstâncias, eu não me entrego. Independente se Deus livrar ou não, não importa que eu morra queimado, eu vou morrer queimado dando glória a Deus. Eu vou morrer queimado glorificando o meu Senhor. Escute uma coisa, olha o que Deus está ensinando para mim e para você. Quantas vezes eu e você estamos se prostrando e negociando, dizendo: Deus, sabe o que é? Eu fiz isso, mas o Senhor conhece o meu coração. Deus está dizendo: não faça mais isso. Você está em guerra. Se posicione, busque e ouça a voz do Senhor, porque Deus tem promessa e milagre para a sua história. Olha isso, queridos. O problema piora, porque agora eles chamam os capitães da guarda e os atam eles, prendem eles, amarram eles. Eles poderiam estar livres, mas agora eles estão presos e condenados à pena de morte. Vocês vão morrer agora na fornalha. Nós vamos jogar vocês lá dentro. E a Bíblia diz, resumindo, que eles pegam aqueles homens. E os capitães da guarda, homens fortes, seguranças, poderosos, não era qualquer um, jogaram aqueles homens dentro da fornalha. Mas a Bíblia diz que quando eles jogaram, os que jogaram, diga, os que jogaram, morreram imediatamente, queimados. Que fogo era esse? Uma vez eu dei um exemplo simples. Quando você está mexendo numa fogueira, ou numa fornalha, ou no, seja onde for, no forno, você vai enfiando o braço de uma vez, você vai se aproximando e vai sentindo o calor. Como é que a gente faz? Está quente, dá para ir. Chegou até aqui, a gente joga eles. Mas o que é que fogo que foi esse que consumiu eles, sendo que eles não conseguiram sentir o calor, de repente foram consumidos? Era o fogo da glória de Deus que estava dentro daquele lugar. Era o fogo do Espírito Santo que te guarda, que te livra, que te capacita, que te renova, que te sustenta, que te protege, que te abençoa, que te levanta, que te ajuda, que te sustenta, que faz você vivenciar a promessa, o milagre, a vitória, a unção. Esse fogo do Espírito Santo de Deus está aqui hoje dizendo: filha, filho, eu te trouxe aqui para que você saia daqui cada vez mais cheio da minha presença, 7 vezes mais cheio da minha glória, diz o Senhor. Aleluia! Quando a gente escuta falar, guarde essa revelação. Quando a gente escuta falar de um problema, e que a gente fala: puxa, esse aqui é complicado. Quando a gente olha para a nossa vida financeira, para uma conta para pagar, para um problema emocional, problema com a família, pessoas que precisam ser libertas, conquistas que precisamos adquirir e tentar mudar, e de repente aparecem provações e lutas na nossa vida, aparecem fornalhas na nossa vida que a gente fala: Senhor, e agora? Eu não queria passar por essa fornalha. Eu não queria entrar nessa fornalha. Sabe o que Deus falou no meu coração? Agora eu quero que você guarde a revelação dessa mensagem. Deus disse para mim: há muitas fornalhas que estão se levantando nesses dias, e que estão fazendo ver de verdade quem é quem no reino de Deus. Há fornalhas que estão se erguendo, que não são para nos destruir, mas que são para definir quem é nossa fé em Deus. O Espírito de Deus colocou no meu coração de forma categórica e clara, dizendo: cada um de nós temos fornalhas que surgem diante de nós,
ou a gente se prostra e diz: eu não quero nem chegar perto dela. Com medo da fornalha, sabe o que nós fazemos? Se prostramos porque ouvimos o som que todo mundo está fazendo. Repetimos o que as pessoas falam. Fazemos o que os outros fazem. E tal fulano está fazendo isso. E tal pessoa está fazendo isso. E tal pessoa disse isso. Escute uma coisa. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que este ano é o ano da plenitude profética. O que é isso, pastor? De novo, profético é ouvir a voz de Deus. E o que é plenitude? É totalidade. Não é ouvir a voz de Deus de maneira parcial. Deus está dizendo: este ano Deus vai falar com você de maneira profunda. Esse ano você vai ser guiado pela voz de Deus. Esse ano Deus vai conduzir a tua vida financeira, espiritual, ministerial. E olha o que o Espírito diz para mim e para você: você não vai fazer o que os outros estão fazendo, você vai fazer o que Deus está falando para você fazer. Espera aí, o que está dando certo? O que está dando certo? Plantar alface. Então vamos plantar alface. O que está dando certo? Tocar violão na igreja. É isso que tem ministério forte na igreja. O que está dando certo é tocar sax. Então vou virar saxofonista. O que está dando certo na vida profissional? Você ser advogado, eu vou fazer direito. O que está dando dinheiro? Agora está dando dinheiro a ser coach, então vou ser coach. O que está dando certo? Montar um canil agora que dá dinheiro. O que está dando certo? Faz o seguinte: começa a montar uma hortifruti, porque isso dá muito dinheiro. Eu vou dizer: você não vai andar mais pelo que os outros estão falando. Você não vai se prostrar porque os outros estão se prostrando. Você não vai fazer porque os outros estão fazendo. Você vai ouvir a voz de Deus clara sobre a tua história, em nome de Jesus. Clara. Há muitas pessoas que querem andar por aquilo que elas estão vendo. E esse é o problema. O que é que Sadraque e Mesaque estavam vendo? Abednego estavam vendo o quê? O que eles estavam vendo? Alguém pode dizer para mim o que eles estavam vendo? O que eles estavam vendo? Não entendi. O quarto, ou não, lá dentro da fornalha, amém? Mas antes de entrar na fornalha, o que é que eles estavam vendo? O que eles viam? Todo mundo se prostrando. Então é o seguinte, é isso que eles estão fazendo. Todos estão fazendo isso. E se eu não fizer isso, eu sou louco. Se eu não fizer isso, eles são malucos. Porque afinal esse é o segredo do sucesso. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus trouxe você aqui hoje. E eu recebo na minha vida essa palavra que Ele está falando comigo, em nome de Jesus. Deus trouxe você aqui hoje. Bate no peito, diga: eis-me aqui, Senhor. Meu irmão, bate com fé, pelo amor de Deus, diga: eis-me aqui, Senhor. Deus te trouxe aqui para dizer: para de fazer o que os outros estão fazendo. Para de fazer o que dá certo na vida dos outros. Deus tem uma direção clara e poderosa para a minha e para a sua história. Ainda que todos se prostrem, ainda que todos se curvem, ainda que todos estejam fazendo, Deus tem algo específico para você aqui hoje. Imagine o coração daqueles homens dizendo: peraí, e se eu fizer e der errado? E se eu fizer e não der certo? O que vão pensar de mim porque eu não estou fazendo isso? Porque afinal todos estão fazendo e estão dando certo. Lá, se prostraram, não foram para a fornalha. Lá, não fizeram, está dando certo, não morreram. Vão ficar firmes. E aí, não se prostre, não se prostrar. Daqui a pouco chega a notícia: piorou 7 vezes mais. E agora? Não se prostraram. E agora? Amarre. Agora eles já não estão mais com braços soltos. Eles estão atados. Eles estão presos. Tudo isso estava acontecendo quando aqueles homens lançam eles dentro da fornalha. Aleluia. Os que lançaram já não estavam mais ali. Os que lançaram, que pegaram os guardas, já não estavam mais ali, porque eles estavam mortos. Foram consumidos pelo fogo. Os que lançarem você
para tentar paralisar a sua fé, Deus os consumirão com a sua glória. Escute, e depois que eles estavam lá dentro, guarde esta revelação, agora eles estão dentro da fornalha. Quantos querem passar pela fornalha? É bom? Quantos querem entrar na fornalha? É gostoso? Não. É contra tudo que estão fazendo. Mas aqueles que entram na fornalha nunca mais sairão do mesmo jeito de dentro dela. Eles entraram dizendo: meu Deus é poderoso para livrar, mas mesmo se não livrar, quer dizer, a gente pode até morrer. Olha o coração deles. Deus é poderoso para livrar, mas mesmo que Ele não livre, quer dizer, pode ser que eu morra, pode ser que não dê certo o que eu estou fazendo, mas eu estou confiando no Senhor dos Exércitos. E de repente, quando eles olham agora, eles têm uma visão do quarto homem passeando com eles no meio da fornalha. Sabe o que Deus estava confirmando, dizendo: escute, eu não estou onde todo mundo está dizendo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é ela quem conduz os profetas dele aqui na terra. Ele diz: eu estou aqui para me revelar a vocês. De repente Deus começa a se revelar a eles. Escute, depois da fornalha, aquilo que eles achavam que tinha experiência com Deus e fidelidade, agora o próprio Deus está caminhando junto com eles, e eles estão ali na fornalha tendo um impacto e conversando e falando e vendo a glória de Deus. Escute uma coisa, olha o que Deus manda dizer para você: pela sua fidelidade e posicionamento em renunciar às provações e em permanecer fiel e não dar ouvidos ao som da buzina, do pífaro, do saltério, da foles, da gaita, de toda sorte de música. Não importa o que dizem aí, porque os seus ouvidos estão focados no céu, os seus ouvidos estão ligados em Deus. Depois da fornalha, tu vai sair mais forte lá de dentro. Depois da fornalha, tu vai sair cheio de autoridade. Aqueles que entraram na fornalha, até pensando, de repente Deus não me livre. Não importa o que aconteça, o que importa é que eu fiz a coisa certa. Mas agora Deus não permite que eles morrem. E eles agora estão vivos, mas estão saindo da fornalha. As fornalhas que surgiram na sua vida, provações que se levantaram, não foram para consumir você, eram para fazer você sair mais forte lá de dentro. Deus está me dando uma visão que pessoas estão saindo de fornalhas, estão saindo mais poderosos, estão saindo cheios de autoridade, estão saindo cheios de unção e de graça. Escute, quando aqueles homens viram que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam caminhando, um quarto homem junto com eles, os homens que estavam lá, o próprio rei diz: quem é esse? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse é o verdadeiro rei, esse é o verdadeiro Deus. As pessoas vão reconhecer e elas vão enxergar que você não é conduzido por voz humana, por som de pífaro, por som de gaita, por vozes mundanas. Não, você é guiado pela voz profética do Espírito Santo de Deus. Diga: fornalha, ela serve para me fazer mais forte, não para me matar. Para apurar a minha fé, para aperfeiçoar a minha fé em Deus. Eles precisavam ter passado pela fornalha? Ah, não, pastor, não tinha necessidade nenhuma. Mas a experiência que eles tiveram fez eles sair dali diferenciados. Porque quando nós estamos fitos num problema, a gente consegue enxergar aquele problema de forma absurdamente grande, porque não conseguimos enxergar a solução para ele. Mas quando nós recorremos ao Senhor e sabemos que Ele está no controle, ainda que tudo fuja do nosso controle, Ele disse: Deus pode me livrar, mas se Ele não quiser, eu não posso decidir o que Ele vai fazer, mas o que Ele fizer vai ser o melhor dele sobre a minha vida. Deus te trouxe aqui para dizer: se prepare, Deus tem o melhor dele para a tua história aqui hoje, em nome de Jesus Cristo.
Deus está começando um novo tempo. O Senhor está dizendo: fornalhas que existiram na tua vida e processos que você tem passado, não é para te matar, não é para te destruir, não é para te paralisar, não é para te desmotivar, não é para enfraquecer, é para fazer você crescer na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está se revelando a cada um de nós de forma plena e poderosa, cada um de forma individual, no seu trabalho, no seu negócio, no seu chamado, no seu ministério, na sua vida particular, no seu casamento, com os seus filhos, com a sua família, lugares que você está distante, renunciando o tempo, coisas para Deus. Deus está dizendo: esta fornalha não é para te matar, é para fazer você ficar mais forte. Não é o meu grito, não é a minha voz, é o poder da palavra de Deus. Quando eu e você nos posicionamos e ficamos firmados e não se prostrar, acredite que a sua fé, a minha fé, ela vai exercer no mundo um testemunho que vai fazer muitas pessoas se renderem aos pés de Jesus. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego entrando e não se prostrando. Aqueles que eram cristãos com ele, aqueles cristãos meia boca, sabe, olha, Deus conhece do meu coração, Deus sabe o que eu estou fazendo. Sabe o cristão justificativa? O cristão que fica justificando para Deus: olha, Senhor, tu sabes, olha, Pai, eu não ofertei mais, eu não dou mais, porque eu não tenho, né, Senhor? Porque se eu tiver 10 helicópteros, eu vou dar um para a tua casa. Você acha que Deus vai dar alguma coisa para você com essa mentira que eu e você inventamos para Deus? Você acha disso? Isso. Irmão, o cara que tem 30, 40 filhos cuidando, não é porque ele tem dinheiro sobrando, é porque ele tem coração e chamado para isso. Porque quem tem muito e é preso no muito, eu vou dizer, sempre ele vai justificar: ah, se eu tivesse mais, como eu ia poder fazer para ajudar as pessoas? A Bíblia diz: sede fiel no pouco. Não é com pouco, é no pouco, no que você tem. Você tem um copo com água, seja fiel com o seu copo com água. Quando Deus te der uma piscina, uma caixa d'água, Ele vai te honrar, porque você é fiel no pouco, com o que Ele te colocou. Mas as pessoas que querem viver a hipocrisia, elas se enganam a si próprias, dizendo: olha, Senhor, olha, eu não fiz isso por causa disso, viu? Eu não estou fazendo isso, o Senhor sabe por quê? Porque o dia que o Senhor fizer, aí eu vou te honrar. Você acha que Deus está preso na barganha que nós fazemos com Ele? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: olha, Senhor, eu vou ser fiel, viu? Olha, se eu não me prostrar, por favor, já mande os seus anjos me servir imediatamente, que eu provei que eu sou fiel. Não, eles não se prostraram, piorou. Não se prostraram de novo, piorou mais ainda. E aí? Está na hora de a gente se prostrar. Não, eu não me prostrei e não vou me prostrar até o final, porque Deus está comigo. Quem está entendendo o que Deus está falando, queridos? Preste atenção. Quem era Sadraque, Mesaque e Abednego quando decidiram não se prostrar diante das pessoas? Que influência que eles tinham? Nenhuma. 3 loucos pensando que era alguma coisa. Se acha crente, olha lá, pensam que são crente. Olha lá, quer viver na igreja, mas pensa que vai mudar alguma coisa. Eles eram alguém que era julgado pelas pessoas. Mas agora, depois da fornalha, quem que era Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem era? O que você acha? Você acha que aqueles cristãos meia boca olhavam para eles de qualquer forma? Ou diziam: esses caras são cheios da presença de Deus? Deus manda dizer para você que depois da fornalha, tu não será mais a mesma pessoa. Diante de muitos que vão olhar a autoridade que Deus está multiplicando sobre a sua vida. Deus está multiplicando a sua autoridade diante de testemunhos. Deus está multiplicando a sua influência diante de pessoas. Deus está multiplicando a glória dele, porque pela sua fidelidade Deus está fazendo algo extraordinário sobre as nossas vidas. Tem alguém para dar um glória a Deus aí, irmãos?
Quando a gente paga um preço alto para Deus, no sentido de posicionamento e determinação, exatamente isso que Deus espera da sua igreja. Esse ano, a gente profetiza um ano novo, uma vida nova, um tempo novo, mas só vai ser novo se a gente determinar isso, e se a gente focar isso. Isso vai impedir de fornalhas se levantar? Isso vai impedir de provações se levantarem? Não. Pelo contrário, é essas fornalhas que vão fazer você reinar e governar sobre essa terra. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens, tá bom, uma benção, amigo de Daniel, crentes, mas depois da fornalha eu estou aqui pregando e falando sobre eles, que todos se prostraram, mas eles ficaram firmados na palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo vai passar, mas o seu testemunho vai marcar gerações e gerações para a glória. Levante a mão assim para receber, irmão. Diga: eu recebo em nome de Jesus. O seu testemunho vai marcar gerações e gerações para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele está liberando sobre a minha e a sua vida, irmãos. Acredite nisso. Essas fornalhas que Deus está te revelando quais são, Deus já está te mostrando quais são. Não eram para te matar, não era para sucumbir você, não eram para te destruir. Estas fornalhas é o mesmo gigante que se levantou contra Davi. É para promover você a rei de Israel, é para levantar você, dizendo: filha, filho, você está preparado para governar sobre esta terra. Só mude o nome, só mude o nome da fornalha. Coloque o nome dela qual você quiser. A fornalha, qual que era a fornalha de José? Dentro da casa dele, perseguição, venda, mentira, engano, traição, decepção, prisão, tudo contra ele. Mas ele continua focado na promessa de Deus. Davi, qual que era a fornalha dele? Ele é ungido rei, mas continua focado no propósito, e ele volta a cuidar das ovelhas. Há pessoas que recebem uma unção, tem uma promessa, uma palavra profética, há uma liberação de Deus, porque o profético não é o pastor falando, o profético não é o irmão ou a irmãzinha do monte, não. O profético é a boca de Deus através da palavra sendo liberada sobre as nossas vidas, dizendo: olha, José, se prepara, tu vai governar sobre a terra. Davi, se prepara, tu vai reinar sobre a terra. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, se prepara, Deus vai te levantar sobre a terra. Levante a mão, que Deus te chama pelo nome hoje, e Ele diz: tu vai governar sobre esta terra, tu vai governar sobre esta terra. Diga: eu recebo, eu profetizo a palavra profética do governo de Deus sobre a tua história. Eu recebo em nome de Jesus. Eles podiam ser mais alguém, mais um mediano, mais um crente mais ou menos. Espera aí, pastor, todo mundo que estava lá, que se prostrou, foi condenado e foi para o inferno queimado na mesma hora? Não sei. De repente, todos que se prostraram, Deus perdoou, e hoje eles se converteram e eles estão salvos. Só que você conhece a história deles? Eu conheço covardes que se prostraram. E a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, você conhece? Sim, referências. Homens e mulheres que não fazem o que todos fazem. Homens e mulheres que não falam o que todos falam. Homens e mulheres que não é na faculdade o que todos são na faculdade. Lá na faculdade todo mundo vai pro barzinho. Não, todo mundo não, eu não vou. Porque eu sou um Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá no meu trabalho todos fazem isso. Todos não. Eu não faço. Porque é uma marca de Deus sobre a minha vida
Eu fui chamado para governar, eu fui chamado para profetizar, eu fui chamado para gerar. Na minha casa havia guerra, luta sim, houve fornalha sim, mas essas fornalhas não foram para me matar, foram para preparar a minha casa, foram para preparar o meu casamento, foram para preparar a minha vida financeira, foram para preparar a minha vida espiritual. Deus te trouxe aqui para dizer que essas fornalhas que você passou, essas fornalhas não eram para te destruir, essas fornalhas não eram para te sucumbir, essas fornalhas não eram para te queimar, essas fornalhas não eram para derreter a tua fé, não, era para fazer crescer, era para fazer crescer, era para fazer crescer, era para multiplicar, era para aumentar, era para renovar, era para fortalecer. Deus está multiplicando a unção dele sobre a tua história. Aplauda o Senhor mais forte em nome de Jesus. Aplauda Ele. Abre a sua boca e adore a Ele. Não é para destruir, amados. Quais são as batalhas que nós enfrentamos diariamente? Acha que quer que aconteceu isso aqui? Eu não ter mais jeito. Todo mundo fez assim, todo mundo terminou assim. Diga, eu não sou todo mundo. Na Terra existe hoje quantos bilhões de pessoas? 8 bilhões, já chegou a 8 bilhões? Deve ter chegado já a 8 bilhões. Alguém que conhece aí como é que está a atualização hoje da população mundial? É mais ou menos isso? 7 a 8 bilhões de pessoas. Deus não te conhece por número. Deus conhece a sua digital. Deus não te conhece como um dos bilhões que existem na face da terra. Deus te chama pelo teu nome. Todos se prostraram. E todos, ouvindo o som do pífaro, da gaita, da fole, de todo som de música, se prostraram. Todos, diga todos, se prostraram. Mas tem 3 que não se prostraram. Por que eles não se prostraram? Por quê? Porque eles não são todos. Eles têm identidade. A Bíblia diz: todos se prostraram. Você não é todos. Diga o seu nome, diga: eu sou Rodrigo. Diga: eu sou Rodrigo. Eu sou fulano. Diga o seu nome aí: eu sou. Eu tenho uma identidade diante do meu Deus. Diga: eu sou exclusivo diante de Deus. Eu sou filho de Deus e fui chamado pelo meu nome, pelo nome dele. Ele me chamou no ventre da minha mãe. Ele me chamou pelo meu nome antes que eu fosse formado. Ele já me conhecia. Ele já sabia quem eu era. Você é escolhido e exclusivo por Deus e para a glória de Deus. Todos se prostraram, mas você não. Aleluia. Pastor, eu sei que eu já falei isso aqui, que eu grito bastante. Eu grito bastante. Eu gosto de gritar. Sempre gostei. Luan, uma vez eu fui no Morumbi. Isso aqui, jogou no Cruzeiro, no Palmeiras e vários times grandes, sabe exatamente como é que funciona isso. Aí eu fui parar na torcida de São Paulo, lá na Independente. Estava lá no Morumbi, na Independente. Fui lá, eu e outra pessoa assistir. Eu era pastor já. Fazia muitos anos que eu ia no estádio, fui lá. Sei que eu parei lá, não sabia nem o caminho, que eu parei na torcida. Daqui a pouco o pessoal pulando, gritando e tal. Não é assim que funciona a torcida organizada? Está lá o surdão batendo, a percussão arrebentando. Lá o som do pífaro na Foles. Só que é o seguinte, eu falei: meu, só vim para assistir o jogo. Eu não vim para pular nada, vou ficar na minha aqui. Daqui a pouco, no ritmo da bateria, eu estava tomando varada na minha cabeça.
Eu falei, meu, cara, eu também torço pro São Paulo, sou do time aqui, pô. Os caras falaram assim, você está tirando? Você não está pulando por quê? Acharam que era de outra torcida porque eu não estava fazendo barulho, porque eu não estava pulando. Vocês jogadores ganham para jogar, mas eu não ganho para torcer. E os caras dando a vida. E tinha um cara com a perna engessada em cima do muro, tinha uma bandeira e ele passava as coordenadas da torcida de cá para do lado, com a perna engessada, os 2 tempos do jogo inteiro em cima de uma faixa, de um alambrado. E aí vem gente na igreja, para que gritar? Faz a diferença para o jogador quando escuta grito lá em cima? Dizem que quando jogam no time, quando você está jogando no próprio clube, faz toda a diferença. A motivação, o ânimo levanta. Saiba que quando você adora a Deus nos céus, os anjos de Deus se movem. Eu sei que eu tive que pegar no sovaco debaixo do um do outro e pular para lá e para cá, e cheiro de esfirra no braço. Eu não tinha que saber, ou eu ficava ou apanhava, eu ia embora de lá. Meu irmão, escute uma coisa, você não está torcendo para alguém jogando bola, você está torcendo para o Senhor dos Senhores, para aquele que salvou a sua vida. Glorifica Ele, faça barulho para Ele.